Bom dia. Então, eu queria abordar um assunto que eu acho interessante, mas que na época que eu abordei eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Eu evito mostrar meu rosto por insegurança, mas assim, o judaísmo messiânico pode ser considerado judaísmo? Isso é um tema interessante. Por quê? Depende muito de quem você vai perguntar essa afirmação. Para quem não sabe, judaísmo messiânico é uma forma de judaísmo que aceita Jesus como Messias. Entretanto, o que acontece? Obviamente, o judaísmo ortodoxo enxerga de forma incompatível a presença de Jesus como Messias. E por que alguns não consideram? Pela simples questão. Na teologia judaica tradicional ortodoxa, a ideia de Jesus ser um sacrifício humano pelos pecados não é conciliável com a teologia ortodoxa judaica. Mas se olharmos a questão prática, ou seja, os rituais, pode ser considerado judaísmo. Além do mais, o judaísmo messiânico, por mais ele tem divisões dependendo, não existe uma coisa que uniforme. Então você vão ter judeus messiânicos unitários, que, para quem não sabe, o unitarismo é a crença que só o Pai é Deus. Testemunho de Jeová, por exemplo. Outros grupos são trinitarianos, o que para o pensamento judaico, a trindade pode ser ou Avodazará, que é o termo hebraico para idólatra, uma crença idólatra, ou Kituf. O termo Kituf é uma forma de... não é idolatria, mas não é a forma de monoteísmo correta. Pois bem, olhando nesse primaz, existem muitas divergências. Mas o judaísmo messiânico, ele também tem atuação no Brasil. E eu conheço bastante o Ministério Ensinando de Sião. Originalmente, isso é uma questão, porque existe também grupos que são restauracionistas dentro do próprio judaísmo messiânico, ou seja, enxergam o judaísmo messiânico como uma restauração do cristianismo verdadeiro, mas isso é para outro momento. Mas voltando à pergunta original, pode ser considerado judaísmo? Olha, religião é um assunto assim que acredito que cada um tem direito de acreditar no que quiser. Sou uma pessoa muito tranquila nisso. E eu gosto sempre de olhar os argumentos de ambos os lados. Porque existe bastante debate messiânico contra ortodoxo. E eu gosto sempre depois da minha opinião sobre isso. O lado ortodoxo vai dizer que não. O messiânico sim. No meu ver, pode sim ser considerado judaísmo. Pode, pela ritualística. As crenças, aliás, o judaísmo messiânico, ele é... perdão, confundi, aliás. Por mais que pareça, eu vou usar os dois termos, é a mesma coisa. O judaísmo nazareno ou messiânico são termos sinônimos. É uma forma de judaísmo que existia, porque Jesus, obviamente, era judeu. Só que o que foi que começou a acontecer? Você teve uma ruptura entre os cristãos judeus, os primeiros discípulos, e os cristãos gentios, ou seja, todos que adentraram. Então, nesse viés, o judaísmo nazareno, messiânico, pode sim ser judaísmo. Entretanto, no lado de viés teológico, se você quer realmente seguir a risca o pensamento judaico é contra a ideia de um ser humano morrer por outro. O argumento ortodoxo é esse: nenhum ser humano morre por outro. E eu tenho essa visão, mesmo não sendo judeu. Nenhum ser humano vai arcar pela consequência de outro. Então, assim, o veredito, na minha opinião, deixo muito claro, isso é uma opinião minha. Eu já estive envolvido no judaísmo messiânico. E qual que é a minha opinião sobre? Pode sim ser considerado se a gente olhar no viés de prática religiosa.
e dependendo da visão sobre Deus. Porque para alguns o judaísmo messiânico é apenas um cristianismo judaizado, com elementos judaicos. É isso.